Então, joia. Pessoal, boa noite. Essa aula é sobre lógica. Estou seguindo o livro do Politzer, Filosofia. Então, alunos, logo mais eu vou corrigir no grupo as questões que estão lá. Então, agora vamos ver lógica formal e método dialético, segundo o Politzer. Olha, as ciências no início tinham só um método metafísico, quer dizer, não tinha surgido ainda o método dialético. Pensavam, por exemplo, que as coisas não mudavam, não estavam percebendo o movimento, estavam muito ligados ainda à religião. Então, generalizando esse método, os filósofos gregos, principalmente Aristóteles, formularam um certo número de regras universais que o pensamento deveria seguir em todas as circunstâncias, para evitar o erro. O conjunto dessas regras recebeu o nome de lógica. A lógica tem por objeto o estudo dos princípios e regras que o pensamento deve seguir na pesquisa da verdade. Esses princípios e regras não derivam da fantasia, originam-se do contato permanente do homem com a natureza. Foi a natureza que tornou o homem lógico, que lhe ensinou que não pode fazer o que bem entenda. Eis as três principais regras da lógica tradicional, também chamada lógica formal. O princípio da identidade, que é uma coisa é idêntica a si mesma, um vegetal é um vegetal, um animal é animal, a vida é a vida, a morte é a morte. Os lógicos, pondo esse princípio em fórmula, dizem A é A. O princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser, ao mesmo tempo, ela mesma e seu contrário. Um vegetal não é um animal não é um vegetal. A vida não é a morte não é a vida. Os lógicos dizem A é não há. O princípio terceiro excluído, ou exclusão do terceiro caso. Entre duas possibilidades contraditórias não há lugar para uma terceira. Um ser é animal ou vegetal, não há lugar para uma terceira possibilidade. É preciso escolher entre a vida e a morte, não há um terceiro caso. Ser há e não há são contraditórios. Determinada coisa é há e não há. É válida essa lógica? Sim, porque representa a experiência acumulada por séculos e séculos. Porém, ela é insuficiente quando se pretende aprofundar a pesquisa. Voltando aos próprios exemplos dados, constatando que há seres vivos não podem ser classificados. Por exemplo, o vírus. O vírus é rigorosamente na categoria dos vegetais ou na categoria dos animais, porque são uma coisa e outra coisa. Do mesmo modo, não há vida absoluta, nem morte absoluta. Todo ser vivo se renova a cada instante em luta contra a morte. Toda morte leva consigo os elementos de uma nova vida. Há quem diga que o vírus, como o corona, não é nem um ser vivo, ele é proteína. Válida dentro de certos limites, a lógica formal é insuficiente para penetrar nas profundezas da realidade. Querer que ela dê mais que pode é precisamente cair na metafísica. A lógica tradicional em si não é falsa, mas quando a aplicamos para além de seus limites, ela engendra o erro. É verdade que o animal não é vegetal, é verdade, continua sendo verdade, que é preciso, de conformidade com o princípio da não contradição, evitar as confusões. A dialética não é a confusão. Mas a dialética diz que é verdade também que o animal e o vegetal são dois aspectos inseparáveis da realidade, a tal ponto que certos seres são um e outro, unidade dos contrários. A lógica formal, constituída nos primórdios das ciências, é suficiente para o uso corrente. Permite classificar e distinguir. Quando, porém, queremos aprofundar a análise, ela já não pode bastar. Por quê? Porque o real é movimento, e a lógica da identidade, A é A, não permite que as ideias exprimam o real em seu movimento. Por quê? Por outro lado, esse movimento é o produto das contradições internas, como veremos na quinta lição. Ora, a lógica da identidade não permite conceber unidades contrárias e a passagem de um a outro. A lógica formal, em suma, não atinge senão o aspecto mais imediato da realidade. O método dialético vai ainda mais longe. Ele tem por objetivo atingir todos os aspectos de um processo. A aplicação do método dialético às leis do pensamento chama-se lógica dialética. Então, os exercícios são sobre os diagramas lógicos. Então, para quem tem o livro, pegue aqui na página 95. Viu? Esses conjuntos aqui, é isso que explica as questões do PET. Ok? Dê uma olhada lá no livro.
Viu? Aí eu volto ao grupo lá para corrigir. Boa noite, alunos. Boa noite, amigos.